Estou de volta mais uma vez e hoje eu vim trazer para vocês o último vídeo do ano de 2024, ou seja, a Book Haul do mês de dezembro. Esse mês foi muito proveitoso para mim se tratando de leituras extras, porque eu li 8 livros. Sim, 8 livros. Geralmente final de ano, dezembro, assim, é muito corrido para mim, porque tem muitas coisas para fazer, organizar festa, a família vem aqui várias vezes na semana, né, no mês, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer muitíssimas coisas. Mas esse ano, diferente dos outros, eu consegui ler 8 livros. Então tem livros de não ficção, tem romance, tem fantasia, tem mistério, tem crime. Eu li de tudo um pouco nesse mês de dezembro, se tratando de leituras extras, e mais os 2 livros da TBR que eu li, que eu já nem lembro mais, porque parece que dezembro passou muito devagar mesmo. Mas sem mais enrolações, vamos ao vídeo. Em ordem cronológica de leituras, o primeiro livro extra que eu li em dezembro foi Modus Operandi, das autoras Carol Moreira e Mabê Bonafé. Como eu tinha falado em um outro vídeo, se eu não me engano foi no da Black Friday, né, que eu falei dos livros que eu comprei nessa promoção, eu tinha falado um pouco sobre esse livro aqui, mas eu vou falar novamente porque é sempre assim que a gente faz, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o livro, depois eu vou falar o que eu achei. Modus Operandi, ele é um guia de true crime. True crime é basicamente, traduzindo, né, crime real, coisas que envolvem psicopatas, serial killers, assassinos. Pode não ter sido um assassinato, mas um roubo, alguma coisa assim envolvida com o crime. O True Crime ele ficou muito famoso de um tempo pra cá e agora tem várias séries falando sobre isso, né? A própria série da Netflix, aquela do Jeffrey Dahmer, é uma série de True Crime. E é basicamente isso que o livro vai trazer pra gente. É um guia de tudo que você possa imaginar que tem no True Crime. Então aqui atrás está escrito, ó, um guia definitivo com mais de 20 casos para quem quer conhecer mais sobre o universo do True Crime. Se você tem curiosidade em saber tudo sobre crimes reais, o que aconteceu, onde, como, qual motivo, quem é o assassino, se ele é serial killer, como a polícia investigou, se o acusado foi preso, como foi o julgamento, se o caso foi arquivado, Carol Moreira e Mabê Bonafé, criadoras do podcast Modus Operandi, escreveram este livro para você. Então esse livro aqui é nada mais nada menos que um livro não ficcional inspirado no podcast, né, Modus Operandi, das autoras Carol e Mabê. Eu assisti alguns episódios, né, ouvi alguns episódios desse podcast lá no Spotify e eu gostei demais. Isso foi depois que eu tinha lido o livro, né, eu li o livro e comecei a escutar os podcasts e agora estou super viciado nesse podcast do Modus Operandi. Outro detalhe muito importante e muito interessante também é que o livro ele é todo grifado. Então ele tem algumas palavras, algumas frases, né, que elas são nessa cor vermelha. Os títulos são bem destacados também. Ele tem também alguns asteriscos em algumas coisas importantes do texto. E tem até imagens aqui embaixo. E como aquele velho ditado, falando no diabo, logo aqui eu encontrei a fotinho do nosso querido canibal Jeffrey Dahmer. Eu gostei muito de fazer a leitura desse livro aqui. Eu li ele super rapidinho, foi eu acho que uns 3 ou 4 dias. E lá na livraria que eu trabalho tem esse livro para vender, né? Tenho esses exemplares. E aí sempre quando eu não estava fazendo nada, eu estava com o livro na mão, lendo, e quando eu chegava em casa eu pegava o livro e lia de novo, né? Para assim conseguir conciliar a leitura com o trabalho. E deu super certo, eu acabei bem rapidinho e eu gostei muito desse livro. O total de estrelas que eu dei para ele lá no Scooby foi 4 estrelas. Agora saindo de uma coisa mais mórbida, mais criminal, mais sangrenta, vamos diretamente para romance de época. Eu continuei a saga da Lucy Maud Montgomery e li esse mês Rilla de Ingleside, né, da Lucy Maud, da edição da Ciranda Cultural, como eu já tinha mostrado em outro vídeo aqui do canal também. Esse livro aqui ele se passa diretamente depois de O Vale do Arco-Íris, só que não tão diretamente porque tem um salto temporal gigantesco, são mais ou menos uns 12 ou 15 anos depois de O Vale do Arco-Íris. Eu digo isso porque lá no livro Vale do Arco-Íris, que é dessa mesma edição, só que amarelinho, a gente tem os filhos da Anne, né? A gente acompanha os filhos da personagem Anne. E lá é citado a Rilla, ou Maurilla, né? Que é inspirada na Marilla mesmo, na senhora que adotou a Anne. E a Marilla, lá no Vale do Arco-Íris, ela é filha caçula, então ela tem o quê? Uns 4, 5 anos. Nesse livro aqui, que chama Rilla de Ingleside, ela tem 12 ou 13 anos, se eu não me engano. Então, com esse salto temporal gigantesco que teve, a autora escreveu esse livrão aqui, que tem quase 315 páginas, né? Com uma diagramação perfeita, com início de capítulo muito bonito também.
a autora escreveu esse livrão para nos atualizar de todas as fofocas e de todas as intrigas que aconteceram em Ingleside durante todo esse tempo que passou entre o Vale do Arco-Íris e o Rilla de Ingleside. Então aqui a gente vai acompanhar a Rilla, né, que tem 12 para 13 anos, nas suas aventuras. Ela quer muito ir em festas, ela quer muito ser descolada, ela quer andar com as menininhas mais famosas da escola. Apesar de ser um livro que se passa em 1900, existia isso naquela época já, né? Ela quer ser ali, ter vários pretendentes, ela quer sair com vários menininhos para conhecer várias pessoas. E o livro ele vai acabar focando muito na Rilla, mas focando mais nela lá pelo capítulo 8, capítulo 10. Porque antes, nos outros capítulos, a Lucy, né, que é a autora, ela vai atualizar a gente de tudo que aconteceu entre o Vale do Arco-Íris e esse livro aqui. Que foram bastante coisas, assim, bem interessantes e umas coisas muito pesadas e tristes. Gente, sem mentira nenhuma. Eu tava lendo esse livro aqui pelo Kindle, no transporte público, quando chegou na parte que disse assim, tal personagem faleceu, eu larguei o Kindle, eu larguei o livro, eu fiquei sem ler ele por uns 2 ou 3 dias, porque eu não conseguia acreditar. Como que a autora não focou nessa morte, nesse falecimento, nesse óbito, de uma maneira mais aprofundada. Ela só jogou de um livro pro outro. Tipo, no outro livro, tal personagem tava lá vivendo feliz e tranquilo, quando do nada ela joga na nossa cara que o personagem faleceu entre um livro e o outro. Eu fiquei simplesmente chocado, eu fiquei apavorado, não queria mais ler o livro porque era simplesmente o meu personagem favorito. O meu ou a minha personagem favorita de todos os livros. E eu simplesmente larguei a leitura, peguei outros livros para ler, que o próximo, inclusive, eu li, né, entre o intervalo da morte do personagem para o outro livro. Mas depois eu pensei, não, eu tenho que pegar e terminar esse livro. Aí eu peguei, eu vi audiolivro enquanto eu lia o livro, e foi uma experiência maravilhosa, uma experiência muito gostosa de ler ele, tá? Mas, infelizmente, nós temos outro óbito, outra morte, outro falecimento no livro, nos capítulos finais dele, que me deixou também bem abalado, mas não tão abalado quanto aquela citação da morte no início do livro aqui. Bom, a capa dele é esse rosinha, com a Rilla aqui na frente. Aqui atrás também é bem rosa, com o textinho, né? E a lombada dele é assim. Aristóteles e Dante mergulham nas águas do mundo, do Benjamin Alire Sáenz, foi o livro que eu li no intervalo entre o Rilla de Ingleside, né? E o outro livro, que foi, no caso, esse. Gente, eu li Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo, esse título é imenso, há uns 2 ou 3 anos. Sim, faz muito tempo, nem parece, mas faz muito tempo. E eu amei a história, eu dei 5 estrelas. Naquela época eu tava assim me descobrindo, sabe? Como é que eu era, como é que ia ser, como é que tinha que ser as coisas. E aí eu li aquele livro e eu fiquei tipo, cara, eu não preciso ter medo, sabe? Das pessoas. Eu não preciso ter... Eu tenho que ter medo do mundo, mas eu não preciso ter medo de ser quem eu sou. E aquele livro foi muito importante pra mim. Eu tenho ele guardado na minha estante lá em cima, inclusive não dá nem pra ver pelo vídeo, porque eu guardo ele com muito carinho, porque é um livro assim favorito da vida. E depois, muito tempo depois, eu decidi ler esse ano Aristóteles e Dante Descobrem não, Mergulham nas Águas do Mundo, que é a continuação direta daquele livro. A história desse livro é bem diferente daquela outra. Enquanto lá a gente acompanha o amadurecimento dos personagens e a relação de amizade que eles têm, nesse aqui a gente vai acompanhar meio que o high school, né? Escola de ensino médio, digamos assim, deles. Então o início do livro, ele é super cansativo, ele é super devagar, muito lento, nada acontece. É dia após dia, dia após dia, dia após dia, rotina, 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 rotina dos personagens, né, do Aristóteles e do Dante. Então eles estão lá vivendo na escola, eles têm meio que um medo, né, de se revelarem, de se assumirem assim sem querer para as pessoas, medo da reação das pessoas. Aí eles vão na lanchonete, compram um salgado, bebem um suco de uva, uma coisa bem aleatória, bem assim, filme da sessão da tarde, sabe, de high school mesmo. E até essa parte o livro ele fica muito cansativo. Eu demorei demais. O outro livro eu li em pouquíssimo tempo, mas esse aqui foi umas longas semanas. Foi umas longas 2 semanas, tá? Apesar de o livro ele tem uma diagramação super confortável e capítulos minúsculos. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui é capítulo 30, né? Aí, vamos passar, sei lá, 4 páginas. E aqui já é o capítulo 3. Então, são capítulos minúsculos, com uma diagramação boa, mas a história parece que ela não anda, parece que ela não flui. Depois de um certo momento, no livro, o Aristóteles e o Dante, eles vão aqui, como tá aqui na capa, né, acampar em um lugar, e eles se conhecem pela primeira vez. Tipo, como assim se conhecem, né? Eles têm relações pela primeira vez. E o autor,
Eu não sei o que sentir, porque ele simplesmente não fala nada. Ele fala assim: então Aristóteles e Dante entraram na barraca, tiraram as suas roupas e ficaram a noite toda abraçados. E aí, no outro capítulo, né, que é o pós, a relação deles é tipo assim: Dante não conseguia esquecer as carícias de Aristóteles. Não conseguia esquecer quando Aristóteles estava dentro dele. Gente, tipo, ele não falou nada. Ele simplesmente cortou toda a cena. Tá, tudo bem. Eu não queria saber, né, da relação entre eles. Não queria que fosse um livro hot do nada. Mas ele podia ter falado um pouquinho mais, sabe? Eu senti que faltou isso. O autor, eu acho que ele ficou com medo de ser cancelado depois da polêmica do outro livro. E ele não falou nada do que aconteceu entre eles. Ele só disse assim, eles ficaram abraçados a noite toda, sabe? Eu achei que faltou um pouquinho mais de coragem do autor, eu teria colocado sim, apesar de que eles não são crianças, né? Eles não são crianças, então o autor poderia ter colocado um pouquinho mais, assim, explícito, não tão explícito, mas um pouco mais detalhado o que eles fizeram ali na barraca, apesar de eu já saber, já imaginar, né? Mas, fora isso, é um livro muito bom, eu gostei demais dele. Eu acho que não vai ter um terceiro livro. Se tiver, eles vão estar adultos, não sei. Porque aqui esse livro eles passam em 1 ou 2 anos. Eu gostei demais da leitura e eu dei uma nota 4 para ele lá no Scooby também. Bom, a capa do livro ela é super bonitinha. Ele é esse azul aqui. Aqui embaixo dá pra ver, né, a barraca deles com eles ali andando. A parte de trás é assim. A lombada é assim. E a editora seguinte, eu amo que eles colocam assim, ó, meio que um gráfico de bolinhas, né? Falando assim, esse livro contém amadurecimento, passeio de caminhonete, acampamento, enchiladas e um diário secreto. Eu acho uma graça quando eles fazem isso. Agora eu vou contar uma mini historinha pra vocês. Teve um dia, aqui na minha cidade onde eu moro, que choveu, tipo, a noite toda. Foi horas e horas a fio de chuva forte, forte, forte. Meus pais não estavam em casa, né? Eu moro com meus pais. E eles estavam em algum lugar. Eu não lembro onde é que eles estavam, mas eles estavam fora, eles iam ficar fora durante toda a noite praticamente. E aí eu tinha feito um café, tava tomando um café bem de boa, escutando um lo-fi, né? Aquelas músicas relaxantes, músicas ambientes. E aí eu pensei, cara, meu celular tá carregando. Eu já terminei Aristóteles e Dante, já terminei Rila. O que eu posso pegar pra ler, né? Eu tinha que ler alguma coisa, não podia deixar. Tipo, tava chovendo forte, tava tomando um cafezinho, tava tipo os gatos dentro de casa. Eu pensei, cara, eu vou me socar no meu quarto, vou ligar o ar-condicionado e vou pegar um livro e vou ler nessa chuvinha, vai ser uma delícia. Só que eu não tinha nenhum livro curto, né? Aí eu pensei, eu tenho aqui um livro da Lucy Maud Montgomery, que ele é curtíssimo. Só que não faria sentido eu ler ele, né, entre os livros que eu tô lendo, não seguir a ordem da série. Aí eu peguei e olhei pro lado e vi a biografia da autora, Um Caminho Alpino, que eu disse no outro vídeo que eu leria ele só depois que eu terminasse a série. Só que aquele dia estava um dia propício para ler uma biografia que tem menos de 100 páginas, com uma diagramação perfeita, com capítulos pequenos. Aí eu pensei, cara, quer saber? Dane-se, FDS, né? Peguei um livro, tomei meu café no ar-condicionado com a chuva e foi a sensação mais maravilhosa da minha vida. Sério, sem mentira nenhuma. E aí que eu li O Caminho Alpino, a história da minha carreira, a autobiografia da autora da série N de Green Gables. Como eu disse, ele é um livro super fininho, tá? Aqui. A lombada dele é assim, bem vermelhinha. Mal dá pra ler o que tá escrito. A capa dele tem a fotinho da Lucy. E aqui atrás tem um trecho do que está escrito dentro do livro. A diagramação dele é assim, com essas flores no início de cada capítulo. E como uma biografia, né, uma autobiografia, ele vai contar um pouquinho da história da autora. Então a Lucy, ela começou escrevendo quando ela tinha, sei lá, 4 anos, quando ela foi adotada pelos avós dela. Olha a similaridade, né? Foi adotada pelos avós dela. Aí ela foi morar numa fazenda, tinha que ajudar a cuidar dos bichos, tinha que ajudar a cuidar da fazenda, né? Tinha que bordar, tinha que ler. Tipo, ela gostava muito de ler, era o refúgio dela. Então ela devorava os livros, assim como o nome do meu canal, do nosso canal, né? Devorador de livros. Ela devorava todos os livros, ela sabia de tudo, de todas as histórias, se inspirava em Jane Austen. E aí chegou um dia que ela começou a escrever, né, para publicar. Só que aí ela vendia as histórias dela por, sei lá, 5 dólares, 10 dólares. Mini livrinhos assim, sabe, de, sei lá, 15 páginas. E aí as pessoas gostavam, mas não gostavam tanto porque era mais do mesmo, sabe? Todo mundo naquela época escrevia romance de época. Então,
para as pessoas, para as editoras da época também não se importavam muito. Só que chegou um dia que ela escreveu sobre uma menina ruiva que foi adotada por dois irmãos, que eles eram solteirões, e aí ela teve que ir pra escola, se apaixonou por um menino, e aí, né, aquela história que a gente conhece. Ela enviou pra editora e a editora não aceitou. Eles rejeitaram totalmente, disseram tipo, é uma história fofinha, mas não. Até a próxima. E ela engavetou a Anne. E deixou muitos anos, e muitos anos, e muitos anos. Acho que foi assim, uns 15 ou 12 anos, ela deixou engavetado a história da Anne. E muito tempo depois, ela começou a, né, arrumar as coisas dela, assim, alguma coisa assim. E ela achou o livro. E aí deu uma coisa na mente dela, ela falou, cara, eu vou de novo tentar enviar para editora, para outra editora. Dito e feito. Virou uma febre, virou um sucesso, ela ganhava dinheiro com isso, as pessoas mandavam cartas para ela perguntando da Anne, tipo, como se a Anne fosse um personagem real. Isso é muito incrível, sabe? Isso foi muito incrível. Ela conseguiu transformar uma personagem fictícia em uma personagem real no imaginário dos leitores. Vocês têm ideia de quão difícil deve ser isso? E as pessoas queriam e queriam mais saber o que tinha acontecido com a Anne nesses tempos que ela ficou engavetada. E aí a Lucy começou a escrever Anne da Ilha, Anne de Wind Poplars, Anne de Avonlea, Anne a Casa dos Sonhos, Anne de Ingleside. E a fama ia crescendo e a mulher ia lendo mais, escrevendo mais. E aí virou esse sucesso que se tornou hoje em dia. Tem séries, tem filmes dos livros da autora. Ela tem outros livros também, que é Emily da Ilha, ou Emily do Pomar, alguma coisa assim. A menina que contava histórias. Ela tem vários livros e depois de terminar a biografia dela, eu quis muito ler todos os outros livros dela. E com certeza eu vou fazer isso sim. Depois que eu terminar minha coleção de Anne de Green Gables, eu vou ler todos os outros livros e toda a obra da autora. Com certeza. Agora eu vou falar de um livro que eu já falei no último vídeo. Literalmente eu dei toda a sinopse do livro, dei tudo que eu tinha para falar no vídeo passado. Mas eu li ele e eu não posso fazer nada. É minha obrigação como leitor falar para vocês, né? Uma Segunda Chance, ou Reminders of Him, da Colleen Hoover. Sim, eu já falei tudo que eu tinha para falar no outro vídeo, mas eu vou fazer isso, vou falar tudo de novo, sem problema nenhum. Bom, enquanto eu estava gravando aquele vídeo, eu já estava na metade do livro. Pois é, então logo depois eu terminei o livro assim e foi uma experiência incrível. Foi o meu livro favorito da Colleen Hoover que eu li da vida toda, né? Eu li só 8 livros da autora, mas esse aqui foi sem dúvidas o melhor de todos. Aqui a gente vai acompanhar a personagem principal, que se chama Kenna. Ela tá presa, ela já tá presa há 5 anos na prisão feminina. E logo no início do livro ela é solta, né? Eles liberam ela e ela tem que começar a viver a vida dela. Só que tem um grande problema. Ela é mãe. E quem tá com a guarda da filha dela são os pais, a mãe e o pai do ex-marido da Kenna, que meio que deu um acidente ali há muito tempo atrás, o carro bateu, ela fugiu da cena do crime e o cara morreu no carro porque ela não chamou ajuda, e ela foi presa por causa disso, e a guarda da filha dela, né, com o cara morto, falecido, ficou com os avós da menina. Eu espero que tenha dado para entender. E aí ela tem que buscar de novo, né, tentar reconciliar com os avós da guriazinha, para tentar, né, ganhar a segunda chance. Só que ela vai trabalhar em um bar, e ela acaba conhecendo um cara, eles têm um romance, eles têm ali várias cenas quentes, várias cenas hots, né? Só que ela descobre que o cara que ela tá tendo um romance era o melhor amigo do ex-marido dela que morreu no carro. E aí, aquele drama da Colleen Hoover, né? Cara, por quê, né? Óbvio, era óbvio que isso ia acontecer. Nada pode dar certo para a protagonista. Ela tem que se fuder até o final do livro para ter uma migalha, assim, de esperança para ela, né? Mas tudo bem. E aí ela começa a se relacionar com ele, quando eles descobrem, eles brigam, então ele vê que ela não é uma pessoa ruim, que ela não deixou o melhor amigo dele morrer de propósito, que foi coisas assim, tipo, acontece, sabe? Ela merece uma segunda chance. E aí ele tenta convencer os pais do melhor amigo dele, e eles brigam com ele. E aí a criança tá lá entre não conheço minha mãe e meu pai tá morto, sabe? É uma doideira, é um caos essa história toda, mas é o melhor livro que eu li da Colleen Hoover na minha vida toda. Eu li 8 livros dela e sem dúvida nenhuma esse aqui é o melhor deles. Bom, a capa do livro é assim, rosa, com esses passarinhos. A parte de trás também tem passarinhos. Aqui é a lombada. A diagramação dele é super confortável. Agora eu vou falar de um livro que eu penei pra ler. Sério, gente, eu nunca demorei tanto tempo assim pra ler um livro. As Crônicas de Nárnia, que foi o maior livro que eu li até o momento,
Não, a maior não, né? Porque depois eu li It, a Coisa sobre Redoma. Mas naquele tempo que eu era leitor iniciante, eu demorei 21 dias para ler as Crônicas de Nárnia. Esse aqui, que tem 500 páginas, eu demorei 2 meses. As Crônicas de Nárnia tem 714. E esse aqui, que é o Cosmos, do Carl Sagan, ele tem 500 e pouco, quase 600. E eu demorei 2 meses. Pois é. Tá, mas por que tu demorou tanto assim para ler o livro? Pois é, até eu me pergunto isso, porque eu gosto muito desse tema espacial. Eu gosto muito de astrologia, né? Eu vou fazer faculdade de biologia, mas eu gosto muito também da astrologia. Sempre fui apaixonado por Star Wars, por Star Trek, por coisas que envolvem o espaço. E eu não sei porque eu penei tanto para ler esse livro aqui. Sério, foi uma luta. Dias de luta, porque demorou demais. Mas eu acho que valeu a pena ter demorado. Cosmos, ele é um livro de divulgação científica do autor Carl Sagan. Ele é um astrônomo também. E aqui, nesse livro aqui, ele vai falar sobre o cosmos, sobre o nosso universo, sobre planetas, sobre evolução, sobre seres em outros planetas, sobre a extinção dos dinossauros, sobre a relação, né, a correlação da religião com a ciência. Ele vai falar sobre diversos temas muito importantes e muito bons e muito legais de se ler, de se estudar, né? Mas o livro ele tem uma linguagem totalmente complicada. Ele é falado de uma maneira simples, mas numa linguagem complicada, entendeu? Tem várias palavrinhas ali que tu não entende, mas quando tu termina de ler a frase, tu entende. É uma coisa muito doida, não sei explicar. Eu sei que no primeiro mês que eu li, sei lá, 3 capítulos. Ele tem pelo menos uns 12 ou 13. São 13. Eu li os 3 capítulos no primeiro mês. E aí depois eu pensei, cara, por que eu tô fazendo isso com a minha vida? Eu vou ouvir audiolivro, obviamente, eu não tinha pensado nisso. Aí eu comecei a ouvir o audiolivro no YouTube mesmo desse livro aqui. E comecei a acompanhar a leitura. Foi muito mais rápido. Mas aí chegou um momento que o audiolivro e a minha leitura não era suficiente. O livro simplesmente macetou meu cérebro, destruiu meu cérebro de várias maneiras que eu não estava entendendo nada, não estava entendendo porra nenhuma, com perdão da palavra. Mas no final deu tudo certo, graças a Deus, o bem venceu, né? E eu consegui meio que entender o livro. A diagramação dele é assim. Não é uma diagramação grande, não é uma diagramação pequena. Ele é bem mediano, tá? Ele tem várias imagens e ilustrações, ó, sobre a nossa galáxia. A capa do livro é assim. E a contracapa é assim. E só por aqui pela lombada dá pra ver que ele é um calhamacinho, né? Eu não sei porque eu fiz isso com a minha vida. Mas, sem dúvida nenhuma, esse daqui é um livro que eu quero reler. Eu dei 4 estrelas pra ele lá no Scooby. E mais pra frente, daqui a uns 2 ou 3 anos, quando eu tiver mais, assim, né, estudando a biologia, talvez entendendo um pouco mais de termos científicos, eu releio esse livro aqui. Príncipe Cruel foi a minha penúltima leitura no mês de dezembro de 2024. Não sei por que eu fiz isso com a minha vida, mais uma vez, né? Depois de um calhamaço que macetou meu cérebro, eu fui ler um livro de fantasia que todo mundo fala bem e é famosinho no TikTok, né? Mas vamos ao que fala Príncipe Cruel. Ele é um livro da autora Holly Black, uma das melhores amigas da Cassandra Clare, né? Ele é uma série, se eu não me engano são 4 ou 5 livros. Eu tenho os 4 primeiros do box, mas se eu não me engano são mais. Deve ter pelo menos alguns outros que se passam no mesmo universo, mas não sejam da mesma história. Não sei direito, porque foi minha primeira experiência com, né, o Povo do Ar. Mas eu espero não, eu pretendo ler todos os outros livros porque eu simplesmente amei isso daqui. Achei que eu ia odiar e eu amei. A gente começa acompanhando a personagem Judy, que ela é uma humana. E ela meio que mora e estuda em um lugar ali com seres féricos, né? Com seres mágicos, com fadas, com doentes, com gnomos, com monstros, com ogros, com lobos gigantes. E todas as criaturas mágicas que vocês possam imaginar. Ela está estudando ali numa escola de ensino médio também. E ela acaba conhecendo uma gangue ali que são meio que seres da realeza. E um deles é o Carden. O Carden, ele é um príncipe, sim, ele vai se tornar rei. E ele é um baita de um filho de uma puta com ela, porque ele maltrata ela de todas as maneiras. Ele chama ela de humana imunda, ele bate nela, ele empurra ela, ele... Não sei se é ele, mas tem um dos personagens ali que gospe na comida dela na hora da merenda ali, né, no refeitório. Ela fica muito puta, ela começa a sofrer um bullying gigantesco. Só que chega um momento do livro que ela fala assim: se não tá adiantando eu ser boazinha, eu vou ser má. E aí eu quero ver se eles me seguram. E ela começa a tocar o terror. Ela pega a espada, ela mata um dos amigos do Carden, do Príncipe Cruel.
ela mata ele, nossa, ela bate, ela luta, ela faz o que pode, assim, e no final dá tudo certo. Tudo certo entre aspas, né? Mas pro final do livro tem meio que uma festa. Eu não vou dar o contexto para não ser um grande spoiler. Mas tem uma festa, assim, com todo mundo se divertindo e começa uma matança, uma carnificina, todo mundo morre. E a Judy simplesmente pega o Carden e transforma ele em prisioneiro. Olha só, tipo, tava me tratando mal, eu vou te tornar meu prisioneiro agora, tá? Eu acabei de descobrir que eu tava falando o nome do príncipe errado durante o vídeo todo. Não é Cardan, é Cardan. Aqui atrás está escrito, eu virei o livro para ler. Cardan, né? Perdão. Perdão, fãs de Povo do Ar, mas é Cardan, tá? E esse livro aqui simplesmente foi mágico, foi uma coisa muito boa, porque era muito divertido de ler, sabe? Eu pensei que seria mais parecido com Instrumentos Mortais, que a gente lia, tipo, eu pelo menos lia, tipo, ah, tá, vamos ler, vamos ler, vamos ler. É legal, mas vamos ler. Tá arrastado, mas vamos ler. Esse livro aqui, ele não para, ele tem várias cenas interessantes, tem várias cenas de luta, de facada, de espadada, de escudo, magia, né? A Judy, ela recebe uma magia muito poderosa que ela não pode sofrer nenhum tipo de dano por magia. Uma coisa bem doida. Ela simplesmente vira uma personagem vingativa, né? Ah, eles me trataram mal, então vou tratar eles mal também. Vou tratar eles pior que eles me tratavam. E isso é muito engraçado, sabe? Tem muitas cenas engraçadas, piadas muito boas. E é um livro incrível, incrível mesmo. Eu não tenho mais o que falar, porque se eu falar outra coisa vai ser spoiler, tá? E eu gostei demais do livro e eu dei um total de 4 estrelas pra ele no Scooby também. A diagramação dele é assim. A capa dele é bem bonita, com essa coisa que brilha. Com esse título que brilha. A lombada dele e a contracapa. E agora vamos para o último livro do ano de 2024. Que foi um também que eu tinha falado lá no vídeo passado, no vídeo do Book Haul do mês. Bron Krampus, o Senhor do Yuli, da editora Darkside. Vou tentar ser mais breve falando sobre esse livro aqui, porque eu já falei horrores dele, falei tipo, horrores de bom dele lá no outro vídeo, tá? Krampus, ele é uma figura nórdica, eu acho, que é a parte contrária do Papai Noel. Então o Papai Noel dá presentinhos para as crianças que se comportaram, o Krampus vai lá, sequestra e ó, degola as crianças, tá? Ele é uma figura muito conhecida, tem vários filmes, várias séries, várias menções a ele em vários livros de contos, de fantasia, de terror. E esse aqui é um livro focado exclusivamente na história do Natal, na história do Krampus, na história da rixa entre ele e o Papai Noel. Aqui a gente acompanha o personagem Jesse, que ele é um humano cheio de problemas, ele é um homem humano, né? Cheio de problemas, ele brigou com a família dele, a mulher dele tá com um velho de 60 anos, a filha dele mal quer saber dele, tipo, mal vê ele, né? Ele tem problema com todo mundo, ele deve pra todo mundo e ele tá pensando em se matar. No dia que ele tá pra enfiar a arma dentro da boca e dar um tiro pra cima, ele acaba vendo uma cena bizarra, onde tem uma pessoa vestida de Papai Noel correndo desesperado com um saco nas costas e duas criaturas, parecendo como se fossem homens cabra, correndo atrás dele com lâminas, com correntes e tudo. Ele fica observando aquilo e não sabe direito o que está acontecendo. Até que Papai Noel saca uma espada e começa a brigar com as criaturas. Do nada, um trenó para no chão e várias cenas gigantescas começam a cavalgar, né, para o trenó sair do lugar. Papai Noel pula no trenó, as criaturas brigam com Papai Noel e lá no céu uma explosão acontece. Do nada, o saco do Papai Noel, o saco, né, vermelho do Papai Noel de presentes, de brinquedos, cai em cima da casa do Jesse. Ele fica pé da vida, vai lá dentro e descobre que é o saco mágico do Papai Noel. Então, aquela pessoa não era uma pessoa normal vestida de Papai Noel. Era o próprio Santa Claus, era o próprio São Nicolau. E ele fica abismado, tipo, ele não acredita, cara, como que isso está acontecendo? E depois de muito tempo na história, é inserido o protagonista dela, o Krampus. Sim, o demônio do Natal é o protagonista da história, juntamente com o Jesse, né, o homem humano. O Krampus, ele tá há 500 anos preso dentro de um poço, aprisionado pelo Papai Noel. E ele tá buscando vingança, ele quer se vingar desse velhinho que usa roupa vermelha e tem uma barba comprida, ele quer cortar a cabeça dele fora. E ele tem meio que esses homens-diabo, né, que são umas criaturas que correram atrás do Papai Noel antes. E eles meio que ajudam ele nessa missão. Então ele tá tentando pegar o saco do Papai Noel de volta, há 500 anos já, meio século. E nisso o Papai Noel tá se dando bem
tendo toda a notoriedade que ele tem. E é isso, a sinopse básica do livro. Eu contei até alguns spoilers interessantes para vocês, tá? Se vocês quiserem ler o livro. A conclusão do livro, ela é muito boa. Eu gostei muito desse livro mesmo. Ele é um calhamaço. Eu tinha dito naquele vídeo, que eu não ia conseguir ler o livro, não. Porque era muito grande, tinha quase 500 páginas. Mas, gente, nesse tempo, do vídeo passado para esse vídeo, no vídeo passado eu já tava na metade, quase na metade. Eu simplesmente devorei o livro de noite, né? Quando não tinha nada pra fazer, eu pegava o livro pra ler. E eu gostei demais dele, demais mesmo. A diagramação dele, como eu tinha dito, é super confortável. Tem até umas imagens assim. Esse aqui é o Jesse, o homem humano. No final, ele tem várias ilustrações em formato de revista. Eu vou até mostrar. Opa! Eu vou mostrar a do Krampus. Opa! Aqui, ó. E eu vou mostrar uma que faltou também mostrar no último vídeo. Sim, eu mostrei algumas e não mostrei outras, tá? Que é o Malca, outro homem-diabo muito importante na história. Ele é um livro fantástico, fenomenal, tem terror, tem sangue, tem gore, tem fantasia, tem aventura, tem piadas de humor ácido, de humor negro, né? Tem piadas engraçadíssimas, é um livro que vale super a pena você comprar e vale super a pena você ler também. Bom, gente, esse foi o saldo de todos os livros extras que eu li no mês de dezembro, né? Então temos Krampus, o Príncipe Cruel, Cosmos, Uma Segunda Chance, Um Caminho ao Pino, Aristóteles e Dante Mergulham nas Águas do Mundo, Really Jingle Sight e Modus Operandi. Tá? Deram 8 livros, terror, ficção científica, fantasia, não ficção, todos os gêneros possíveis eu li nesse mês de dezembro e ele não podia ter sido melhor. O vídeo é esse, espero que vocês tenham gostado. Um feliz ano novo para vocês, muita paz, prosperidade, felicidade, tudo de bom para vocês. Espero que vocês continuem me acompanhando no ano que vem, porque, como eu falei no outro vídeo, o formato do vídeo vai ser totalmente diferente, com essas stands aqui, todos os vídeos, né, no fundo. A thumbnail também vai mudar, links novos na descrição. Vou tentar colocar aquele negocinho de separação do vídeo, né, para cada livro que eu for falando. Vai ter tudo mudado, tudo alterado. Eu vou aprender a mexer com o YouTube e vou trazer o melhor conteúdo para vocês. É isso então, gente. Um bom ano novo e até o próximo vídeo.